Nesse último vídeo, eu quero falar do círculo restaurativo de fato, que é um momento que já aconteceu algum conflito e a gente precisa lidar com ele. Claro que o próprio livro traz, né, uma ideia de como é que a gente pode lidar, mas era um conflito simples, eu tive que trazer uma linguagem lúdica. Então, com esse vídeo eu quero dar meio que as instruções mesmo, né, para quem tem vontade de conduzir o círculo, claro, fazendo aquele mesmo lembrete do vídeo anterior. Isso daqui é um conteúdo introdutório. É importante que, se você gostar do que está aqui, você se aprofunde, vai estudar, vai praticar, né, tem informações disso. Então, a gente precisa tratar tudo isso com responsabilidade. Mas um dos motivos de eu querer fazer esse vídeo também é porque às vezes as pessoas falam assim, então círculo, tem que pegar a pessoa que sofreu o impacto, trazer a pessoa que fez o impacto e vamos conversar. O que aconteceu, né? Como se a coisa fosse se resolver dessa maneira. E, nossa, a gente precisa ter muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo, porque nisso de colocar as duas pessoas para conversar, pode acontecer uma retraumatização, né? Muitas vezes você querer, na frente da pessoa, né, que foi a vítima, entender as necessidades do agressor, porque isso é algo que a gente precisa entender também, em um determinado momento do processo, que é para aquela pessoa não continuar fazendo aquela violência, ela precisa se sentir escutada, ela precisa ter as necessidades dela de alguma maneira atendidas. Mas a gente não pode achar que tá sempre em simetria, que tudo bem, vamos se entender. Então, eu vou trazer um pouquinho do processo, né, de um círculo, para a gente entender como é que a gente faz isso de uma maneira segura, tá? E a gente tem que focar muito nisso. No momento que a gente coloca as pessoas para conversarem, a gente tem que cuidar para diminuir a chance de um processo de retraumatização. Então, o que a gente costuma fazer? Pré-círculos. Primeira coisa, aconteceu um conflito, vão conversar com a pessoa que está sendo vítima daquela violência. E aí, a gente precisa acolher essa pessoa, fazer uma escuta ativa do que está acontecendo, checar os sentimentos e necessidades dela à medida que ela está contando o que está acontecendo. E aí, entender com essa pessoa, olha, se a gente for para o encontro, se a gente for conversar com a outra pessoa sobre isso, qual que é o ponto fundamental? O que mais te pegou? O que você acha que deveria acontecer para que esse dano seja reparado, né? Para que a justiça seja feita nesse caso? Você entende que tem outras pessoas que deveriam participar? Que outras pessoas você acha que estão sendo impactadas, né, por essa situação? E aí você explica, né? Você topa participar de um círculo com a outra pessoa? Se sim, o círculo vai funcionar dessa maneira, tá? Eu vou explicar já como é que funciona o círculo. Aí aqui você explica para essa pessoa como é que funciona e diz que vai confirmar. Então, beleza. Então agora a gente vai conversar com a outra pessoa, vamos ver se esse círculo vai acontecer mesmo. E eu te confirmo. E se não for acontecer o círculo, o que você quer que mude é isso, isso e isso, certo? Certo. Então, eu vou voltar a falar com você se vai ser círculo ou se a pessoa vai combinar comigo de realmente fazer tudo isso. E depois a gente vai ter reuniões de acompanhamento para saber como é que você tá, se isso mudou e etc. E aí eu vou fazer uma reunião com a pessoa que está agredindo a outra, né? Que está fazendo bullying, está sendo violenta. Ou vou oferecer uma escutativa, me conta o que aconteceu, né? Checa os sentimentos e necessidades. O que te levou a fazer isso? Qual foi a causa? Valida a necessidade. E isso não quer dizer que você vai concordar com o que a pessoa fez. Muito pelo contrário.
essa conversa é muito importante, que é entender, você compreende o impacto que a sua ação teve? Né? Eu vou até em seguida mostrar uma série de perguntas que vocês podem fazer, né, para essa criança, esse jovem que está violentando o outro, para ajudá-lo a entender o impacto dessas ações. E aí dizer, teve essa ação, a pessoa quer conversar com você, o círculo vai funcionar de tal forma, você topa? Topa. Então no dia, a pessoa vai começar falando. Ela vai te contar o que aconteceu com ela por causa disso. No dia eu gostaria que você, antes de se justificar, que você olhasse para a pessoa e entendesse, falasse o que aconteceu, que você reconhece que a sua ação teve aquele impacto. Isso vai ser fundamental para o círculo. Você está em condições de fazer isso? Você topa fazer isso? E tendo o aceite da pessoa, né, de participar, e aí dizer, então eu vou voltar para você, né, vou falar depois do dia, o horário certinho e tal. Se a pessoa não topar, aí você fala, olha, o que a pessoa te pediu para fazer foi isso, isso e isso. Você topa não fazer mais isso, não fazer mais isso e fazer isso? Né? Então, você pode ficar, a partir desse pré-círculo e da escuta das pessoas, você não tem que forçar a barra para um círculo acontecer. Você pode ficar meio como mediadora desses acordos, fazendo reuniões de acompanhamento. Mas, se eles toparem, aí a gente vai para o círculo. Mas aí teve a autonomia da vontade das partes. Eles querem estar nesse círculo. Isso é fundamental. Você não pode obrigar ninguém a fazer círculo, gente. Tá? Tá percebendo como é outro? Vem de um outro lugar? Né? Não é do controle, da obrigação, é da vontade das pessoas de resolverem os problemas delas. Então, a gente, como adulto e como mediador e facilitador de um círculo, a gente também tem que, no nosso dia a dia, mostrar o quanto é bom, o quanto pode ser potente e importante a gente ter essa disposição, né? Sendo exemplo. Bom, quais são as perguntas, né, que a gente pode fazer para esse jovem que agrediu o outro, né? O que você fez? O que você queria que acontecesse quando você fez isso? Põe-se no lugar da outra pessoa. Como você acha que ela se sentiu quando isso aconteceu? Você se lembra de uma situação que alguém te agrediu? O que aconteceu e como é que você se sentiu? Todo mundo comete erros e machuca os outros. O importante é a gente aprender com os nossos erros. Você quer ser alguém que corrige os próprios erros? Como que você acha que você poderia endireitar as coisas, né? Sabendo do impacto que isso teve? O que você acha que a pessoa precisa para se sentir melhor? O que ela te pede é que você faça tal coisa. Você toparia fazer isso ou você tem alguma outra ideia? Então, você decidiu que pode fazer isso daqui. Como que você vai fazer isso? Quando você vai fazer isso? Né? Então, para te ajudar a seguir essa conversa, tem aqui algumas perguntas de pré-círculo que podem ser bem importantes. Aí, vamos supor que esses jovens toparam ter essa conversa. Você, inclusive, ao perguntar ali, ao conversar com o aluno que foi vítima, perguntou quem mais tem que participar. Tem algum outro aluno que está envolvido nisso, que está sofrendo as consequências? Muitas vezes os alunos testemunha precisam também participar, né? Então, quem são os envolvidos e impactados pelo problema? Quem deve ser envolvido na solução? A gente tem que chamar somente as pessoas que fizerem sentido para o aluno que foi vítima. Não é a gente que tem que decidir quem vai. A gente pode até propor e checar, porque a gente não pode colocar pessoas ali que esse aluno vai ficar sem graça. Gente, quando a gente está sofrendo uma violência na escola, a primeira coisa que acontece é a gente sentir vergonha, porque a gente acha que a gente merece aquilo. A gente começa a se sentir inferior.
E aí, quanto menos pessoas souberem que aquilo está acontecendo, melhor. A gente tem que cuidar disso. Para um aluno que está sendo vítima de violência não se sentir exposto. Por isso que a gente faz essa checagem. Mas, às vezes, um amigo, uma amiga, tá ali junto e precisa participar. Vai até ser um suporte para ela. Então, vale a pena a gente chamar, tá? E aí, vamos supor que, beleza, toparam um círculo. Até outras pessoas estão ali no círculo. Primeira coisa para fazer um círculo. Quando as pessoas chegarem, as cadeiras têm que estar em círculo, né? Óbvio. A gente precisa fazer uma abertura do círculo, que é um momento inspiracional, né? Do porquê que a gente está fazendo aquilo. Aqui no livro, eu dou uma super ideia, assim, de como fazer uma abertura. Na página 25, a educadora Gabi, ela traz várias referências, né? Do porquê a gente tem que se sentar em círculo. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês aqui o que ela fala, para te inspirar, para você entender o que é uma abertura, né? Então, há muito e muito tempo, nossos ancestrais se reuniam num círculo em torno do fogo. Sempre que tinham algum conflito difícil de resolver, eles se sentavam em círculo com um objeto chamado bastão de fala. Hoje, o nosso bastão de fala vai ser esse graveto. Quando alguém está com um graveto na mão, os outros só ouvem. Como é a vez dessa pessoa falar, ninguém pode interromper para não quebrar o círculo. Assim, todos vão falar e todos vão ser ouvidos. Isso é muito importante, porque a gente só consegue escutar o outro de verdade quando está em silêncio. E como cada pessoa tem uma história para contar, e cada história nos traz uma lição, escutar é fundamental para a gente se entender, mesmo pensando bem diferente dos outros. A proposta é nos sentarmos em círculo porque essa forma tem uma magia especial. Vocês já perceberam que toda a força da natureza se revela em círculo? A terra é redonda como uma bola, o vento rodopia, os ninhos dos passarinhos são circulares, o sol surge e se põe novamente num movimento circular. A lua faz o mesmo. E ambos são redondos. Até mesmo as estações descrevem um grande círculo em sua mudança e sempre voltam. Além do mais, é a maneira de conseguirmos ver e ouvir de frente, olhando no olho da pessoa que fala e sem que haja ninguém mais importante. Aqui todos somos igualmente importantes. Uma outra coisa indispensável para trazermos para o círculo é o nosso olhar de curiosidade uns pelos outros. Será que não pode haver sempre algo além do que a gente enxerga nos outros? E aí, enfim, é uma ideia, né? Eu deixei essa abertura aqui no livro bem grande, assim, e pensando em crianças, né? Trazer um pouco de magia. Mas é claro que você vai adequar a abertura aí do seu círculo, né? O motivo da gente se dispor a sentar e conversar sobre os nossos problemas com o público que você vai estar. Está com o público de adolescentes, e daí lá dos ninhos, o passarinho não vai fazer o menor sentido. E a ideia dessa abertura é estabelecer também os acordos. Então é muito importante que tenha um bastão de fala. Pode ser qualquer coisa. Um graveto, um pequeno sininho, um instrumento, um ursinho de pelúcia. E a ideia é que enquanto um fala, o outro não interrompe. É muito importante estabelecer esse acordo no início, porque depois você, como mediadora, pode falar: oh, peraí, tá interrompendo, esse não é o nosso acordo. A gente vai esperar essa pessoa terminar de falar. Né? Então você sustenta esse lugar. Como é muito difícil, às vezes, o outro falou uma coisa, eu já tenho vontade de responder, você pode incentivar todo mundo a ficar com papel e caneta. Então, o outro falou uma coisa que te deu um negócio, anota. Na sua vez de falar, você tá com aquilo anotado, você sabe que você não vai perder. É muito comum também a gente colocar objetos no centro. Uma flor, alguma coisa bonita, sabe? Livros, algumas cartas, enfim. Alguma coisa para enfeitar esse centro, assim, que dá uma ancorada. E aí, o círculo é interessante ele acontecer em rodadas. Rodadas, né, desse bastão de fala, e que a cada rodada as pessoas respondem perguntas norteadoras. Então,
O que aconteceu? Como esse incidente te afetou? Como você sentiu na hora e como você está se sentindo agora? Na hora que acabar a primeira rodada, você, como facilitadora ali desse círculo, pode falar, a partir da sua escuta de girafa, o que você está entendendo desse problema. Quais são as necessidades das pessoas, dessa rebobinar a fita. Olha, o que eu escutei do que vocês falaram é isso. E aí, você entender, então, como que a gente pode reparar esse dano? Né? O que vocês imaginam que precise acontecer? Idealmente, sempre passando bastante fala primeiro para a pessoa vítima, né? Depois para as outras pessoas. Nesse esquema do círculo e das rodadas de pergunta, é importante que o facilitador não interrompa. Ele só interrompa caso perceba que as pessoas estão se interrompendo para restaurar ali, né, a fala. Mas é muito importante, ao final de cada rodada, esse facilitador perceber o que o grupo está precisando, né? Então, ter essa escuta bem atenta para conseguir fazer essa leitura de necessidades e lançar a próxima pergunta norteadora. E, ao final, né, listar os acordos que você viu que eles estão fazendo e marcar já encontros de acompanhamento. Não, por que eu falo que esse vídeo aqui é bem introdutório? Você pode imaginar o tanto de coisa que acontece à medida que as pessoas começam a falar. É muito importante ter já uma prática dessa escuta, poder recorrer a técnicas de mediação à medida que o papo acontece, né? Então, técnicas de mediação de escuta, técnicas de mediação com enfoque resolutivo, técnicas de mediação de afago. Mas não é o caso, daqui não é um curso de formação, né? Mas só para vocês saberem o tanto de coisa que dá para estudar se você quiser ficar uma pessoa, né, que faz isso daqui com segurança. Mas a ideia desse vídeo é trazer mais, né? Porque aqui no círculo eu não exploro muito essa coisa do pré-círculo. E muitas vezes, enquanto educadores, a gente... Nossa, é muito rico fazer esse pré-círculo, sabe? E para tirar essa ideia de que é só todo mundo sentar ali, conversar e pronto. Não, a gente precisa dar esse contorno, a gente precisa dar essas instruções. Então, eu gravei esse vídeo para isso. Eu espero de coração que eu possa ter enriquecido de alguma forma teu repertório, né? Que tenha te dado vontade de trabalhar com o círculo dentro da sala de aula. Eu sigo sempre, aqui no Instituto, a gente trabalha com tecnologia de convivência, então o tempo todo no nosso site tem cursos gratuitos, e-books gratuitos, né, para aprender comunicação não violenta. E eu espero de coração poder contar com você para espalhar essa escuta de girafa por aí, para sentar junto comigo em círculos ao redor de todo o Brasil. Eu boto maior fé, assim, sabe, na justiça restaurativa aqui no Brasil. Já faz algumas décadas que pessoas muito incríveis estão trabalhando com isso, mas ainda é um longo caminho. E a gente precisa de pessoas que tenham o coração tocado por esse tipo de coisa e que queiram fazer um trabalho sério. E nada melhor do que começar na sala de aula, né? Então, eu desejo um bom trabalho para você e boas conversas. Tchau, tchau.